pelo News Up Now, Minas Agora, procurando sempre trazer para vocês pessoas interessantes e que carreguem em si uma bagagem cultural de grande importância. Pensando nisso, eu trouxe o para mim sempre ilustre Pedro Popó, advogado, escritor, que mais, Pedro? Jornalista, que, na verdade, é para ele a mais pura essência de todas as profissões que exerce. Fala um pouco do Pedro jornalista. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida pessoal e profissional e dizer que a gratidão que eu tenho com vocês, com o povo de Araguari, é muito grande, porque foi aqui que eu tive a oportunidade de ser o que eu sou hoje, um jornalista, e também ter hoje uma gama de conhecimentos que eu adquiri a partir daqui. Eu comecei no jornalismo aqui em Araguari. Com 15 anos de idade, o Mário Nunes pediu ao Afif Rádio para publicar 2 poesias, porque eu escrevia poesia na época, e essas poesias foram publicadas no jornal Gazeta do Triângulo. E eu me apaixonei pelas letrinhas do jornal, pelo componidor com aquelas letrinhas que eram montadas pela Sonilda. Saudosa Sonilda. Pela boa vontade e o carisma do Afif, que eu quis também ser jornalista. E foi a partir daí que eu tomei gosto pelo jornalismo e me tornei um jornalista. Inclusive me tornando, posteriormente, repórter do jornal Ventania. E foi o jornal Ventania que me revelou para a região. Eu trabalhava como repórter aqui em Araguari, já nos meus 19 anos, quando Primeira Hora foi o primeiro jornal em offset do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e do Sul Goiano. Estava procurando pessoas que tinham que tinham o dom, né? Ou seja, procurando focas. E o foca, Pedro Popó, levantou o dedo presente. Acabou indo para o jornal Primeira Hora, e o jornal Primeira Hora alavancou a minha carreira. Do Primeira Hora, o Estado de Minas. Do Primeira Hora, eu fiquei no Primeira Hora durante um bom tempo, foi mais de 5 anos, e naquela época o Estado de Minas tinha sucursais nas regiões mineiras, e uma das sucursais do jornal era em Uberlândia. E quando eu fui contratado, eu tive uma grande felicidade de que o Estado de Minas estava caçando repórteres que tinham uma experiência com jornalismo policial. E eu levantei o dedo e falei que eu tinha experiência também, mas, na verdade, eu era apenas uma pessoa que fazia reportagens aqui na região. E a oportunidade veio, de uma certa forma, de que, quando passou a ocorrer aqui no Estado de Minas aqueles crimes de repercussão nacional, aqueles sequestros de grande repercussão, o repórter que estava fazendo a cobertura pelo Estado de Minas era justamente eu. O Pedro Popó. E isso elevou, porque foi para a grande imprensa. O Estado de Minas, naquela época, era um jornal de uma dimensão muito grande. Sim. E a grande imprensa descobriu que havia um repórter policial do interior que poderia somar forças à imprensa nacional. Na cobertura desses casos de repercussão, de grande repercussão. Pedro, do jornalismo, vamos para o Pedro Popó, escritor. Você contou de uma forma magistral em um dos seus livros, que todo mundo elogia e conhece, a história daquela mulher fantástica chamada Dona Beija. Fala um pouco para a gente sobre isso. O livro Dona Beija
é uma biografia dela contada pelos descendentes. Você foi, então, na pesquisa... Foi uma pesquisa, uma reportagem investigativa para descobrir a verdadeira história da Dona Beija. Até então, eu havia lido todos os livros que tinham sido publicados sobre ela e ouvia sempre das pessoas mais antigas versões diferenciadas. Então, eu resolvi fazer uma investigação mais profunda e saber realmente quem era a Dona Beija. Eu fui atrás das pessoas que tinham a história mais genuína. Certo. Inclusive, eu descobri, e está no livro, a única bisneta viva da Dona Beija, coisa que, naquela época da novela da Dona Beija e tudo, o Brasil todo procurando essa bisneta dela, eu descobri essa bisneta, a entrevistei, e a entrevista dela foi uma base fundamental para o meu livro. Esse livro seu foi e é comentadíssimo até hoje. E o Monstro de Capinópolis? O Monstro de Capinópolis é o meu último livro, é também uma reportagem investigativa. Eu sou um repórter investigativo. E ele traz a história de Orlando Sabino, chamado e conhecido por O Monstro de Capinópolis, que durante a década de 70 foi de uma grande repercussão no Brasil e também no mundo. Esse livro, desde a minha infância, eu ouvia falar de Orlando Sabino. E aquele imaginário popular que cercava a cabeça de todas as pessoas também era o meu imaginário popular. E quando eu já era um jornalista já feito, já com uma experiência na profissão de reportagem investigativa, eu resolvi tirar a limpo essa história. Tanto é que eu tive, assim, para mim, tive uma grande oportunidade. Eu fui o último jornalista a entrevistar Orlando Sabino. Olha só. Assim, para mim foi assim, um registro na minha carreira profissional. Casulo Básica, feminino e masculino, moda básica, malhas de ginástica, bolsas e acessórios. 3241-8030. Cancún Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancún Biquínis, 3242-4034. Eu sei de uma obra muito importante que você participa, conduz lá em Uberlândia, a respeito de pacientes portadores de câncer. Como é que é isso? Me conte. Nós temos um grupo de pessoas, cujo grupo é liderado por mim, que se uniu para criar uma casa de apoio que acolhe os portadores de câncer e outras enfermidades que não têm onde ficar em Uberlândia, que antes ficavam debaixo de sol, de chuva, com fome, com sede, na porta dos hospitais. Nós acolhemos esses pacientes, que nós chamamos de assistidos, que vêm das cidades de Estrela do Sul, que é minha terra, Cascalho Rico, Grupiara, e agora estamos também assistindo Romaria. Essas pessoas recebem diariamente o café da manhã, recebem o almoço e também o leito para descansar, sem qualquer custo. É um ato que a gente faz. Alguma ajuda, Pedro? Nós é que bancamos a casa, mas nós também pedimos às pessoas de coração que ajudem essa casa através de doações financeiras, doações de alimentos, doações inclusive de vestuário, doações de roupas de cama, para que a casa possa continuar existindo como sempre, está lá, graças a Deus, aberta e funcionando plenamente. Agora, eu não poderia nunca deixar de conversar com o Pedro Bagageiro. Vamos dar um passeio na Estrela do Sul. Como é que está o Rio Bagagem? Olha, quando eu chego em Estrela do Sul, passo pela ponte principal e olho lá embaixo e vejo que aquele rio caudaloso
que a gente descia Que de eu boia, conheci. que você conheceu, ele caudaloso, e quando a gente era adolescente descia de boia, hoje é um veio d'água. Aquilo dói porque a ação do homem está destruindo o Rio Bagagem. O Rio Bagagem de tanta tradição, de tanta história. E se não tomarmos providência, eu digo tomarmos porque eu também sou um sujeito dessa história do Rio Bagagem, mas no sentido de tentar recuperá-lo, nós vamos ter um veio d'água. Ou seja, Simplesmente um nós veio vamos d'água. ter um Rio Bagagem que outrora foi chamado de um grande rio. Os brilhantes do Rio Bagagem. Os diamantes estão escassos. Estrela do Sul, que já teve o diamante Estrela do Sul, Considerado o maior do mundo? e o mais belo, né, hoje já não é mais, porque já saíram outros diamantes de maior peso, mas até hoje é considerado um dos mais belos. Que já teve a Dona Beija, que foi para Estrela do Sul para explorar o garimpo de diamantes, que já teve 60 mil pessoas ali dentro, em torno da exploração. A fase grande do diamante. Hoje não se acha mais diamantes grandes, os chamados bamburros, os chamados tobós. Hoje acha-se mais os chamados bios, que são diamantes pequenos. É uma pena. Até o diamante está escasso. Imagina. E a cidade de Estrela? Eu sou um apaixonado por Estrela do Que Sul. tem lá um museu que eu já visitei. O museu foi uma Muito bem criação, foi montadinho. uma criação nossa, do meu irmão Mário Lúcio, professor Mário Lúcio, que é o senhor cultura, o baluarte da cultura de Estrela do Sul. Eu apenas ajudei e contribuí para que o museu que o museu fosse criado e que esteja lá em funcionamento. Aberta a visita. E aberta a visitas. Entendeu? Hoje o museu é um atrativo cultural. Eu sempre luto para que Estrela do Sul seja uma cidade turística, porque histórica já é através da ação dos irmãos Rosa, que sempre lutaram por isso. Eu vou aqui no nosso programa te fazer um convite para ser bem delicada e para ser bem sincera, uma intimação. Eu quero ir à Estrela com você. Você está convidado e você ser o Cicerone, então. Com certeza. Porque lá nós vamos te mostrar uma surpresa que está acontecendo agora. Eu e o professor Mário Lúcio estamos fazendo um museu particular. Inclusive, é um museu dentro de um terreno que é nosso. Vai ser o primeiro museu particular mesmo da região. E nós vamos... Para você conhecer, já que já está quase pronto. Então, e nós vamos, pelo News Apinal, com a nossa equipe, visitar a cidade de Estrela do Sul, a nossa querida e amada Bagagem. Pedro, para encerrar, eu queria que você dedicasse o livro que você está me presenteando e agradecer de coração a sua presença no Minas Agora. Eu aqui agradeço mais uma vez, Leda, e quero agradecer também a sua equipe e a toda a produção desse programa, essa oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Nós agradecemos você. Tá. Viu? Eu disse que o assunto era bastante interessante e que ele nos esclareceria muita coisa a respeito especialmente de suas atividades profissionais e da belíssima Estrela do Sul, cidade mineira que admiramos tanto. A gente volta semana que vem.